Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal 100 Minhas Verdades, e hoje a gente vai falar sobre comunicação, uma área que inclusive eu tenho especialização. Bom, o tema de hoje é um tema que eu gosto muito de falar, tá? É sobre pesquisa de opinião, tá? Mostrar os problemas de uma pesquisa de opinião. Qual é nesse vídeo, especificamente? É possível, gente, fazer auditoria nas pesquisas de opinião? Uma bela pergunta, hein? Então vamos lá. Gente, você tem que entender como é que é feita uma pesquisa de opinião, primeiro, tá? Pesquisa de opinião é feita através de um questionário em que o entrevistador vai perguntar para o entrevistado, que é uma pessoa do povo, que na 90% é feita nas ruas, tá? E 10% das pesquisas são feitas por telefone. Ok? Atualmente, né? Assim, tá? 10%, uma coisa muito recente. Enfim, então na rua como que vai fazer? Ele vai com um questionário, muitas vezes é um papel, com a prancheta lá, um papel, e vai anotando, ou então um tablet, né? Ou então, melhor das hipóteses, um notebook, tá? E aí vai anotando tudo que a pessoa vai respondendo para cada uma das perguntas que o entrevistador faz para ela, tá? Beleza, faz isso aqui. Aí, geralmente, varia, né? Me perguntam, vamos pôr uma média de 40, 50 perguntas por entrevistado. Então, é uma canseira tremenda, tamanho do bonde. E aí, o que ocorre? Essa pergunta é feita para a pessoa e depois ela responde conforme, né, o pensamento dela, tal, isso, aquilo, né, a opinião dela, e o cara vem anotando aqui. Tá? Sendo que a pessoa que está sendo entrevistada não sabe o que a pessoa está anotando aqui daquela resposta dela. Então não sabe o que está sendo escrito aqui. Ela pode falar, o entrevistado pode falar sim e escrever não. O cara pode falar A e escrever B. Começa por aí. Tá certo? E além do que, não é gravado, nem filmado. Então, é uma coisa que está solta. E outra, que não se sabe os dados da pessoa, onde ela mora e tudo mais, como que faz, deixa de fazer. Na maioria das vezes. Tá? Para poder ir lá checar com ela se ela respondeu aquilo mesmo. Tá bom? Então, o que que ocorre nesse negócio de auditoria? Primeiro, que não existe órgão de auditoria de pesquisas de opinião. Primeiro ponto. Então, só aí já destruí tudo. Então, não existe instituto, não existe nenhum órgão de auditoria de pesquisa de opinião. Simplesmente não existe. Por que não existe, Daniel? Olha, vamos dizer que não existe. Mas por quê? Se eu pudesse fazer uma elucubração, por que não existe? Porque não há interesse em desmentir os institutos de pesquisa de opinião. Não há interesse. Porque essa auditoria você paga por quem? Quem ia pagar os auditores para desmentir o instituto de pesquisa? Não há interesse econômico, talvez até político. Mas muitos políticos conseguem visualizar isso. Então, tu acha que um órgão de auditoria ia fazer isso de forma gratuita? Não, teria que alguém pagar para isso. Então já tem um problema econômico. Não existe o órgão de auditoria, provavelmente porque não tem interesse econômico. Porque há uma certa proteção desses institutos de pesquisas, que eles se blindam de certa forma. Olha, não precisa ficar investigando aqui que a gente faz tudo certinho, tudo bacaninho. Certo? Pesquisa de opinião que estou falando.
E muitas vezes essa pesquisa de opinião não tem nenhuma importância assim, substancial para a sociedade, entendeu? É pesquisa de opinião sobre coisas assim, muito assim, desimportantes. Opinião sobre o gosto delas, sobre o que elas acham sobre uma determinada personalidade, se gosta ou não, se ela gosta de algum tipo de comida, o que elas acham de alguma coisa. Então é uma coisa que não tem nenhum impacto substancial que vai causar um problema para a sociedade, substancialmente, de forma impactante. Então, pessoal, não, deixa, vai falar, acabou, é a opinião da pessoa, liberdade de expressão, entendeu? E aí que entra o pessoal que pode manipular as pesquisas de opinião, que são justamente o pessoal do campo político, que tem interesse substancial em cima disso. Porque o campo político está no campo das ideias, é uma ciência humanas, não é algo palpável, ele não está ganhando dinheiro diretamente com aquilo. Ele quer influenciar as outras pessoas. Tá certo? Olha só a volta que eu estou dando. Eu estou mostrando que a pesquisa de opinião não tem auditoria, não tem órgão de auditoria para ela. Por quê que eu provavelmente acho isso? É porque não há interesse de ter um órgão que fique investigando. Ou seja, não tem ninguém que pague esse órgão para ficar investigando aquilo. Certo? Essas pesquisas de opinião. Então, o que acontece? Para a gente ir direto para o ponto. As pesquisas de opiniões, elas são feitas de uma forma em que, para você fazer uma auditoria, é muito difícil. Por conta de quê? Primeiro, depois de feita a pesquisa de opinião, que geralmente vai de 2.000 a 5.000 pessoas, em várias localidades diversas, de um estado, de um país, quem vai fazer essa investigação? Não existe órgão. Quem que vai correr atrás dessas 2.000, 5.000 pessoas que for, por pesquisa, hein? E lá conferir se essa pessoa realmente respondeu aquelas perguntas de um questionário de mais ou menos 40 perguntas, se ela respondeu justamente aquilo. Primeiro, as pessoas não têm o endereço dessas pessoas. Não tem os dados para encontrá-la. Tá? Além do que, essa pessoa ela não tem nada gravado do que ela falou aquilo. Ela pode falar que não falou aquilo ou que falou tudo aquilo. Às vezes são pessoas humildes, né? Que não tem uma instrução muito grande, nem lembra do que falou, isso, aquilo. Também não está provado, não está gravado, não tem nada, então não dá para rebater, não dá para comprovar. Olha só a dificuldade que é o negócio. Certo? E aí, como não tem como contrapor o que ela falou, às vezes, muitas vezes nem sabe quem foi, porque é encontrado no meio da rua, ela pode dar endereço errado, se é que alguma vez o pessoal pede um endereço, ou telefone, alguma coisa assim. Então ela pode dar uma coisa totalmente falsa. Então a gente nunca vai encontrar essa pessoa. E nem tem interesse a maioria das vezes, porque é muito custoso. Fazer uma pesquisa custa em torno de 20 a 200 mil reais. Imagina você mobilizar um órgão de auditoria para ir atrás de todas as pessoas que responderam aquela pesquisa para ver se realmente a pesquisa foi feita da forma correta e se as pessoas responderam daquela forma.
Imagina, é um trabalheira danada, porque o entrevistador pegou ele no meio da rua. Não teve quase nenhum trabalho, pegou no meio da rua. O custo é do entrevistador, é para pagar o entrevistador. O salário dele, o vale alimentação, o vale transporte dele e o lucro do instituto. Né? E do cara que consolidou os dados, evidentemente, né? De todos os bancos. Mas esse é o custo. Já o auditor vai ter o custo, não só esses mesmos custos, como de correr atrás de quem deu a entrevista, de quem respondeu a pesquisa de opinião. Pô, é quase que um trabalho de Sherlock Holmes. Achar essa pessoa que respondeu aquilo ali, para ela também lembrar se falou aquilo ou não. Imagina, gente, é uma coisa, praticamente impossível. Uma coisa muito custosa, monstruosa. Então é dessa forma que é feita as pesquisas, não existe auditoria, e mesmo se houvesse auditoria, um órgão de auditoria, ele estaria realmente com um trabalho hercúleo, de Hércules, os 12 trabalhos de Hércules, para conseguir chegar a conferir o que realmente cada um falou. E se conseguisse ver lá, não tinha como comprovar, porque não é gravado, não é filmado, não sabe nada disso, o que seria o mais adequado. Então, as pesquisas de opinião, né, podem ser totalmente manipuladas. Ok? Então, não tem como ser auditadas. Então, é um grande problema. Então, nenhuma pesquisa de opinião pode ser levada a sério. Simples assim. Se eu não tem como conferir, o Instituto de Pesquisa pode falar qualquer coisa, porque aquilo não pode ser auditado, não tem como comprovar que aquilo ocorreu daquela forma. Tá bom? Então, mais um problema das pesquisas de opinião, e por isso você não deve acreditar nelas. Não porque elas são maliciosas, queiram manipular, é porque tem defeitos intransponíveis. Não tem como ser auditado, então não tem como conferir. Então, para uma nuvem de dúvidas sobre os institutos de pesquisas. Simples assim, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.